Oi, já tem gente entrando. Massa, deixa eu só ajustar um negocinho aqui. Oi, gente. Como estão? Boa noite. Vou aguardar só um pouquinhozinho enquanto o resto do pessoal entra. Como vocês estão? Como foi a semana? Ellen, minha linda. Gabi. Ju. Eu também esperei muito por esse momento. Velho, a semana passada eu fiquei super chateada, não vou mentir. Eu tive um problemão na internet, que desde a terça passada a gente não conseguiu conectar. De 5 em 5 minutos a internet caía. Mas eu acho que hoje tá tudo certo. A gente ligou pra lá, nos certificamos que tava tudo certo com a internet e vai dar tudo certo. Daniel, lindão, tudo bem? Claudinha, Jenny, tô super cansada. E vocês? Como passaram o dia? Eu não sei se vocês conhecem, não sei se vocês sabem, na verdade, eu trabalho numa ONG, lá na comunidade de vulnerabilidade social grave de Salvador. E hoje eu passei o dia inteiro com 80 crianças. Tive 6 turnos aí. E a gente estava falando exatamente sobre paciência, olha só. E paciência tem tudo a ver com ansiedade, né, gente? Porque quando a gente tem paciência, quando a gente tem calma, quando a gente entende que existem alguns dissabores, algumas infelicidades, e a paciência é exatamente a virtude de suportar os dissabores e as infelicidades, é a calma para aquilo que tarda, persistência, consistência, não desistir, a habilidade de não desistir facilmente, olha só. Então tem tudo a ver. Eu tô assim, super no clima da live de hoje. Então, ó pra aí, Claudinha, tá vendo? Tô só o pó da rabiola também. Passei 6 horas em pé, falando alto, minha garganta tá, ó. Mas eu tenho certeza que essa live de hoje vai ser muito esclarecedora. Então vamos começar? Olha isso. Eu vou voltar a falar o que eu falei na live. Por quê? Porque pode ter pessoas aqui que não acompanharam. Então o que é que acontece? Existem 4 emoções básicas. Eu inclusive, sugeri um filme divertidamente. Não sei se vocês assistiram, mas é bom. Existem 4 emoções básicas, que é a alegria, a tristeza, a raiva e o tal do medo. E é sobre o medo que a gente vai falar hoje. É sobre essa emoção que tem um valor de sobrevivência, porque se a gente não tivesse medo, a gente se engajaria em situações, perigos, ameaças que poderiam colocar a nossa vida em risco. E o medo é como se fosse um alerta, uma sinalização que a nossa vida está em perigo. Então lá nos Homens das Cavernas, Anne, minha linda, lá no tempo das cavernas, o que é que acontecia? Esse medo era uma sinalização que algum bicho estava vindo. E aí o seu corpo, meu povo, prepara todo para lutar ou fugir. Então sua pupila dilata, o sangue vai todo para suas extremidades, para os braços e para as pernas. Para os braços para você, no caso de lutar, e nas pernas no caso de fugir. Então sua pressão, o batimento cardíaco aumenta, todo o seu corpo se prepara. Isso é o medo natural que a gente sente, que a gente precisa sentir, por exemplo, se a gente dá de frente com um cachorro muito perigoso. Kali, linda. A gente tá de frente de um cachorro muito perigoso que tá pronto pra atacar a gente, e o nosso corpo, e assim, velho, é incrível. Analice, beijo pra Andressa. Um beijo. Olha como o nosso corpo é maravilhoso. Ele se prepara todo. Assim, existem algumas estruturas cerebrais, como o hipocampo, como a amígdala, que ativa para que você possa sobreviver. Ó, gente, o fio de cabelo branco. Não sou tão jovem quanto pareço. Ai, cadê? Sumiu.
E o que acontece? Seu corpo se prepara todo. Isso é natural, você se protege, bacana. E aí vem a ansiedade patológica e a ansiedade saudável. Linda, beijo minha gata, Linda acabou de entrar. A ansiedade natural, a ansiedade saudável, é aquela ansiedade, é aquela coisa que tem dentro da gente, aquele medo que é normal, que a gente, tipo, se prepara para um desafio e que a gente sente aquele nozinho no estômago, né, aquela palpitação. Isso tudo é natural. Você se prepara para possíveis fracassos, para possíveis medos. E é essa ansiedade boa que te faz, sei lá, se preparar mais, se engajar mais, fazer o que você precisa fazer para conquistar os seus objetivos. Obrigada aí, ó, gente, pelo carinho. Várias pessoas me elogiando, muito bom. Eu fico feliz, porque tudo isso é por causa de vocês. É pra, sei lá, só abrindo parênteses, eu gosto de parênteses, viu? Só abrindo parênteses. Assim, de alguma forma a psicologia ela é muito elitista, né? Nem todo mundo tem acesso. E eu fico muito triste com isso. E uma das minhas missões de vida é justamente ampliar o acesso dos conhecimentos da psicologia, porque a informação, o conhecimento é libertador. Vocês concordam comigo? E talvez eu dando aqui alguns conhecimentos para vocês, vocês comecem a se auto-observar e dão conta de estratégias próprias para melhorar a sua qualidade de vida. É essa a intenção, é esse o motivo pelo qual eu tô aqui. Não é para ser famosa, nem ser blogueirinha, nem ter vários seguidores, nem nada disso. A minha missão é transformar pessoas através da renovação da mente. E se você for uma pessoa que for transformada através do conhecimento, que seja. Vamos lá, juntos, eu e você, eu e vocês. Então, a ansiedade boa, ela é extremamente natural e até desejada. Inclusive, o nosso sistema, sei lá, a nossa cultura, ela tá tão distorcida, tá tudo tão errado, que a gente acha que felicidade é a ausência de tristeza. Então, se você tá na sua vida normal, quando a gente pega e se sente triste, a gente acha que tem alguma coisa errada com a gente. Quando a gente acha que tem alguma coisa errada, ou quando a gente tá com raiva, ou todas as emoções agradáveis de sentir, a gente acha que tem alguma coisa errada. Sofia, minha sobrinha, te amo. Mas não. Todas as emoções, gente, elas têm uma função de existência na nossa vida. Por exemplo, a tristeza serve pra gente poder refletir. Se a gente estiver felizinho o tempo todo, a gente bota o nosso braço, o nosso chapéu, onde o nosso braço não alcança, né? Tipo, a gente não reflete, não pondera, não mede as consequências. A tristeza serve para isso. A raiva é um impulso de vida, é uma força vital que nos aproxima do nosso objetivo de vida. Agora, olha só, hoje em dia, o que é que a sociedade faz? O que é que a cultura faz? Ela nos ensina que a nossa raiva ela precisa ser expressa de uma forma totalmente inábil e totalmente inassertiva. A gente briga, a gente explode, a gente magoa, a gente bate, principalmente para os homens, que é uma emoção mais legitimada para os homens sentirem. Então, assim, a gente está totalmente distorcido. Felicidade não é ausência de tristeza. Paz não é ausência de guerra. Paz é a gente poder estar na guerra consciente de quais são as variáveis que estão controlando o nosso comportamento, para a gente lançar mão de algumas estratégias que possam resolver o nosso problema mais rapidamente ou para se proteger, entende? A gente não pode associar as coisas desagradáveis de sentir com sei lá, transtorno, ansiedade, depressão. As pessoas confundem, inclusive, depressão com um momento de tristeza que talvez seja próprio da vida. Se alguém morre muito próximo, um parente ou um amigo muito próximo, é natural que a pessoa passe pelo luto, por exemplo, que é um momento de tristeza, é um momento de introspecção, sabe, gente? Então, eu tô aqui pra dizer
também nessa live que as emoções desagradáveis, elas não são ruins e elas precisam existir, vocês precisam dar espaço para elas. Porque na verdade, por exemplo, a gente está falando de ansiedade aqui, a ansiedade é exatamente a exacerbação do medo, de um medo que a gente não pode, que a gente não pode controlar, mas que a gente quer controlar a todo custo e acaba gerando problemas muito maiores sem necessidade nenhuma. Estão me perguntando aqui se síndrome do pânico e ansiedade é o único de uma depressão. Olha só, a ansiedade, existem transtornos de ansiedade, certo? Então, o manual de diagnósticos de doenças psiquiátricas, eles explicam que o transtorno de ansiedade, eles se subdividem em vários, como transtorno obsessivo compulsivo, é um transtorno de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada é um transtorno de ansiedade. Síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade. Eles se subdividem, sabe? Então, assim, ansiedade é um transtorno de humor, ok? E pode estar associada ou não à depressão. Elias, lindo, meu amigo. Pode estar associada ou não à depressão, entendem? Algumas vezes é a depressão que provoca a ansiedade e algumas vezes é o contrário, mas são coisas distintas que quando estão juntas se chama comorbidade. Mas eu não vou falar em termos técnicos não, para vocês entenderem bem. O que é que acontece? Então, a ansiedade normal, ela bacana, ela precisa acontecer, é aquele friozinho no estômago, é aquela coisa que, aquela insôniazinha antes de um dia muito importante, de uma apresentação em público na escola, na faculdade ou no trabalho, antes de uma promoção, sabe essas coisas assim? Então, é natural. O que é que a ansiedade patológica gera? É um medo muito exacerbado. Por exemplo, o medo específico é quando tem, tipo, um leão querendo matar você. A ansiedade é você pensar que um leão pode vir a qualquer momento e vai te comer. O perigo e a ameaça não existe especificamente, não existe na realidade. Tá no nível do pensamento e você se comporta como se entendem? Você se comporta como se o leão já estivesse ali. E isso é completamente irracional, porque a gente fica, lembra lá no começo quando eu falei que o nosso corpo se prepara todo diante de uma ameaça real e para lutar ou fugir? A síndrome do pânico é exatamente essa preparação do seu corpo, como se tivesse algo que estivesse ameaçando a sua sobrevivência, que estivesse colocando a sua vida completamente em risco, que a solução é ou lutar ou fugir. Só que você nem luta e nem foge. Aí o que é que você sente? Vou ler aqui os sintomas, para eu não me esquecer de nenhum. Olha, irritabilidade, agitação corporal e mental, a alteração do sono, geralmente é insônia, a mente não para e você não consegue dormir, inflamações que são as gastrites, as otites, labirintites, rinites, sinusites, todas essas ites são de fundo emocional, significa aí estresse no corpo, exatamente. Dores de cabeça, tensão muscular, sudorese, tremor. Por exemplo, quando eu ia fazer minhas apresentações em público, lá na época da escola, que eu tinha muita dificuldade, eu tremia, na época da faculdade também, muito. Tremia, eu suava inteira, eu tinha diarreia, aí vou chegar lá. Tremor, falta de ar. Gente, é uma sensação de asfixia. O ar não passa. Por quê? Já vou adiantar logo. Quando a gente tá ansioso, a nossa respiração ela fica curtinha, ela fica assim, ó. Ou seja, você não oxigena o seu cérebro e você fica não oxigena o seu cérebro. Me perdi porque eu tava lendo. Vou explicar sobre a respiração consciente.
Então, a gente não oxigena o cérebro e hiperventila. O que é que a gente precisa fazer numa crise de ansiedade? A gente precisa respirar bem fundão, ó. Ó. 3 segundos respirando, 4 segundos parado e 3 segundos soltando. Então, presta atenção, ó. Você, como o seu coração tá batendo muito, 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 muito rápido, a sensação é que você vai precisar respirar mais. Mas aí você vai se concentrar na sua respiração. Você vai sentir o ar entrando na sua narina. Geralmente ele entra geladinho aqui e vai sentir ele saindo quente pela sua boca. Você vai sentir o peito subindo e o peito descendo. E um segredo muito importante é que a respiração diafragmática, que é a respiração que a gente faz pela barriga, é muito melhor do que a respiração que a gente faz pelo pulmão. Então, se você respira pela barriga, é com a sensação que dá, pelo menos na crise de ansiedade, inunda aí o seu cérebro de oxigênio e aí eu acho que funciona melhor, entende? Então, tem essa questão da falta de ar, tem o aperto, a dor, o desconforto no peito, como se estivesse infartando. Gente, a quantidade de pessoas que eu recebo no consultório, que já foram para milhares de médicos, tendo certeza que estava tendo um ataque cardíaco, que estava tendo um infarto, que ia morrer, tendo certeza que era caixão e vela, e o médico simplesmente diz: você não tem problema cardiovascular nenhum, isso é ansiedade. Porque, gente, o que é que acontece? Existem alguns neurotransmissores que a gente coloca, que quando a gente está ansioso, a gente hiperproduz, como o cortisol, como a noradrenalina, como a serotonina, que na verdade a gente produz muito pouco na ansiedade. A noradrenalina e o cortisol, eles têm uma hiperprodução, são todos esses desconfortos. O aperto no peito é muito forte, a ponto de a pessoa ficar achando que vai morrer de verdade. E não, é só, como eu falei, o seu corpo se preparando para fugir de uma coisa que não existe na realidade, pelo menos não existe ainda, só existe na sua mente. Então, palpitação, o coração bate muito rápido, taquicardia, tontura, distúrbios gastrointestinais como vômitos, náuseas, diarreias ou constipação. Eu sentia muita diarreia. Por exemplo, se eu tiver hoje ainda um desafio muito grande para eu sobrepor, eu instantaneamente vou ao banheiro. Geralmente, meu intestino é preguiçoso, né? Então, quando eu tô ansiosa, eu percebo, eu esvazio meu intestino todinho, porque um dos sintomas que eu tenho quando tô ansiosa é exatamente a diarreia. Então, tem formigamentos, calafrios ou sensação de calor, problema de pele, tem pessoas que pipoca a pele toda. Eu até contei na outra live que eu também tive isso. E eu ia casar, era algo bom, mas eu tava com medo de alguma coisa dar errado. E aí minha pele pipocou toda, eu fiquei toda com roséola, alguma coisa assim. Toda encrecada, assim, a pele toda. Alguém tá me perguntando: Isaura, só em subir a ladeira de casa eu fico passando mal, aceleração e falta de ar. Mas pense comigo, subir a ladeira como um exercício físico, não é? Então a palpitação e a respiração um pouco mais intensa é natural, como se você estivesse pulando. Só que aí, provavelmente, você já pensa que isso é um medo, você já tem medo de que isso seja uma crise de ansiedade e já fica pensando em várias coisas negativas, e isso desencadeia uma crise de ansiedade. Mas é absolutamente natural que você fique cansada, que você fique com palpitação e com falta de ar. Ainda mais se você for, por exemplo, uma pessoa sedentária. Olha só mais sintomas: falha na memória, descontrole dos próprios pensamentos, cansaço físico e mental,
queda de cabelo, para os homens, impotência ou ejaculação precoce. E quando a gente está ansioso, a gente opta por alguns excessos, como a gente precisa, por exemplo, na ansiedade, a nossa serotonina tá baixa, que é um dos hormônios do bem-estar, do prazer. Como isso tá baixo, a gente precisa de recompensas imediatas. Então tem gente que se droga muito, compra muito, faz muito sexo, trabalha demais, malha demais, tudo demais, tudo em excesso revela uma falta. Então, para algumas pessoas que estão ansiosas, esses excessos, eles explicam para, sei lá, uma necessidade de endorfina, de serotonina. Por exemplo, quem tá precisando de muito serotonina tem muita fome e necessidade de açúcar e de carboidrato. Aí entra a compulsão alimentar. Vocês entendem que isso é uma cadeia? Deixa eu ver aqui. Não tô conseguindo dormir a noite toda, acordo cansada, fui no neuro e ela me passou Zolpidem, isso pode causar uma dependência. Olha só, existem alguns medicamentos que podem causar dependência e outros que não. Às vezes, o que é que acontece? Como a gente precisa de alguns medicamentos para equilibrar os neurotransmissores, para equilibrar o nosso sistema, a gente utiliza a medicação. Mas por que será que o seu cérebro não está produzindo a serotonina, a endorfina e a dopamina que você precisa para ficar bem, para ficar feliz? É interessante cuidar da causa. É a mesma coisa se você tá com a gastrite e, por exemplo, toma um omeprazol. Não, você toma um anestésico para passar a dor. Passa a dor, mas a ferida ainda tá. Se você trata a ferida, você vai ficar dependente do analgésico para não sentir a dor do estômago. As emoções funcionam assim, por isso que a terapia é muito importante. Vamos lá. E aí, gente, vocês entendem os sintomas? Isso tudo, algumas vezes, para algumas pessoas, a maioria desses sintomas acontecem simultaneamente. Então é muito difícil. Às vezes você acha que tá viajando, que é coisa da sua cabeça. Às vezes você acha que não é possível que isso aconteça com você, e você se julga, e você acredita que você é fraco, e você acredita que tem alguma coisa errada, ou você pensa que você vai morrer, que você vai perder o controle. Tudo isso acontece mesmo. Mas no final das contas, gente, a ansiedade, ela é como um alarme. Ela está aí na sua vida para indicar que alguma coisa está precisando da sua atenção. Você não está dando a atenção merecida que você precisa. Oi, em que momento a pessoa que tem ansiedade tem que procurar um psiquiatra para uma intervenção medicamentosa? Ótima pergunta mesmo, viu, Bia? É verdade. Primeiro, vá no psicólogo. O psicólogo que vai fazer um encaminhamento. Eu acho que esse é o melhor enviesamento, sabe? Vai no psicólogo, o psicólogo vai fazer uma avaliação. Elisa, minha linda, tô com saudade, viu? O psicólogo vai fazer uma avaliação e se ele achar por bem, se ele identificar que é necessário uma intervenção medicamentosa, vai lá, encaminha-se para o psicólogo. Se não, a psicoterapia por si só já é suficiente, entendeu? Mas quem vai lhe dar embasamento para isso é o psicólogo, até porque, e eu não sou contra a psiquiatra, muito pelo contrário, eu acho que é super importante essa parceria, assim como a gente precisa tomar, por exemplo, insulina, quando nossos níveis de açúcar não estão normais, assim como a gente precisa tomar um remédio para hipertensão, para controlar a pressão sanguínea, né? Então, às vezes, a gente precisa de uma intervenção medicamentosa mesmo para dar uma equilibrada no nosso humor, até para a terapia fazer efeito. Mas eu acredito que a terapia é indispensável. Às vezes, o paciente que vai para a psicoterapia precisa de psiquiatra. Mas nem todo mundo que precisa de... Ai, meu Deus, calma. Nem todo mundo que precisa de psicoterapia precisa de psiquiatra. Mas todo mundo que precisa de psiquiatra precisa de psicoterapia. Eu me fiz entender, gente? Estão perguntando sobre a meditação e eu vou chegar lá.
E a resposta é sim, tá? Aí o que é que acontece? Os pensamentos que vêm na mesma hora, é o pensamento de que eu vou perder o controle, o pensamento que eu vou enlouquecer, muito julgamento, meu Deus, isso tá acontecendo comigo, eu sou um fraco, não é possível, será que eu nunca vou melhorar? E isso, gente, o que é que vai acontecendo? Vai piorando o sintoma. Então, você começou a pensar, tem alguma coisa no seu ambiente que às vezes você não consegue perceber porque é inconsciente. E aí eu abro mais uma janela. Imaginem um iceberg. Do que você vê do iceberg é só 10%. Aquela pedra imensa de gelo é só 10%. Ela é 10 vezes maior embaixo da água. O que é que Freud diz? Freud diz que os 10% que você vê é o que representa o seu consciente. Então você só sabe o que você pensa, sente e faz. E por que você pensa, sente e faz? Só 10%. Os outros 90% a gente não sabe porque a gente pensa, porque a gente sente, porque a gente faz. Por isso que o autoconhecimento é super importante. Entende? Para trazer esse conteúdo do inconsciente para o consciente, para saber o que é que você tem medo. Porque a ansiedade é um medo de alguma coisa. Você só precisa descobrir do quê, certo? E meu fio de cabelo branco aqui, gente, tá querendo assim se aparecer, olha. E aí, os sentimentos que causam a ansiedade: insegurança, baixa autoestima, baixa autoconfiança, sensação de insuficiência, como se você precisasse ter o controle das coisas, para você ter a certeza de que as coisas vão sair exatamente como você planejou. E isso é uma coisa que é totalmente irracional, porque a vida ela é imprevisível, a gente não tem como controlar todas as variáveis que intervêm na nossa vida. E o ansioso, ele tem exatamente essa sensação. Por exemplo, quem tem TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, ele tem medo da imprevisibilidade. E se eu ficar pobre? Tem 100 mil reais na conta, mas ele tem medo de ficar pobre. E se eu morrer? Ou se eu, por exemplo, tem agorafobia. Agorafobia. Isso é um transtorno de ansiedade onde a pessoa tem uma crença, por exemplo, de que se ela passar mal em um ambiente público, não vai dar tempo de ela ser atendida no hospital. O que é que ela faz? Ela deixa de sair. E a ansiedade é exatamente exatamente isso. Quando é que você sabe que você tem uma ansiedade no nível patológico? Eu até respondi isso ontem no Instagram. É quando você começa a deixar de fazer coisas que são importantes para você, por medo. Por medo de ter uma crise de ansiedade, por medo de ter um episódio de pânico, com medo de fazer coisas que possam evocar essas sensações que eu acabei de falar e esses pensamentos que eu acabei de falar. Então, ao invés de você apresentar um trabalho na faculdade ou na escola ou no trabalho que poderia lhe dar uma nota maior, que poderia lhe dar uma promoção, você evita, você deixa de fazer por medo. Você deixa de se relacionar porque você acha que relacionamentos eles tendem a fracassar. Então você se fecha no seu mundo, você cria um muro ao seu redor, onde ninguém mal entra, mas também ninguém bom entra. E aí você deixa de se relacionar por medo de perder, por medo do fracasso. Vocês conseguem compreender como isso acaba gerando uma gama de sensações de onde nada está suficientemente bom, percebe? E isso, gente, tem alguma coisa aqui dentro que não tá bem. Muitas pessoas têm ansiedade de desempenho. O que é ansiedade de desempenho? É você se cobrar. Ansiedade de desempenho é você se cobrar resultados o tempo inteiro. Então, falhar, você não pode errar, você tem que ter mais uma vez. Estão me ouvindo, gente? Vocês têm que ter a... Estão me ouvindo? Tá falhando? Mas tá voltando.
Oi, falha não, por favor. Ansiedade de desempenho é uma autocobrança. Vá, lindona. Depois você assiste o resto, viu, minha linda? Uma autocobrança de não errar, de ser perfeito, de ter que fazer as coisas milimetricamente planejadas e controladas para diminuir o risco do erro e você não ser criticado, porque é exatamente isso. O ansioso não gosta, não suporta a crítica. Ele precisa estar sendo perfeito. E aí que entra o perfeccionismo, né? E o perfeccionismo, minha gente, revela uma insegurança tão grande. Porque o perfeccionista, ele não quer ser perfeito porque ele tá contigo com o que ele faz. Não só por isso, mas ele tem tanto medo de errar que ele precisa se estressar de tal forma para que tudo saia perfeito, porque ele não iria conseguir lidar com uma crítica. Qual é a configuração mental do ansioso? O ansioso faz assim, ó, ele potencializa os riscos. Então, o risco que pode ser normalmente de 10%, tá vendo, Dani? Tamo junto. O risco que pode ser de 10%, que tudo tem risco, gente, convenhamos, não é verdade? E eu vou falar sobre dicas daqui a pouquinho. O ansioso vê como se fosse 70% arriscado. E quem é, gente, que vai se engajar em alguma coisa que seja 70% arriscada? Ninguém vai fazer isso. Ninguém é coerente. Ninguém que é minimamente racional vai se engajar em uma coisa que tem o maior risco. Então, o ansioso, ele vive se esquivando de coisas que são importantes para ele, porém, se esquivando de coisas que são importantes com ele, com medo de uma coisa. E aí, gente, o que é que eu preciso que vocês façam? Enquanto eu tô falando, você vai se sondando. Poxa, velho, eu tenho medo de quê? Eu tenho medo de perder, eu tenho medo de falhar, eu tenho medo que alguma coisa dê muito errado. O que é que tá aqui dentro que me faz ter medo? Como foi que você foi criado? Estão me ouvindo? E aí entra o autoconhecimento, gente, que é exatamente isso. Como foi a sua criação? Foi uma criação muito autoritária, onde o seu pai ou sua mãe ou os responsáveis por você exigiam que você fosse, que o seu desempenho fosse perfeito para lhe darem amor? O amor era associado a desempenho, o amor era associado a merecimento. Você foi negligenciada. Como foi que você descobriu que você precisava ter o controle das situações, o controle das coisas para você se sentir mais seguro? Porque uma das coisas que o ansioso tem muito é insegurança. É como se ele não conseguisse se sentir seguro em lugar nenhum, e isso é muito difícil, gente. Isso é muito triste, isso demanda muita energia emocional, isso drena a nossa energia. Isso drena a nossa energia emocional de tal maneira que a gente fica se sentindo cansado no final do dia, porque é como se fosse uma luta, é um conflito interno muito grande. Então, eu costumo dizer o seguinte: eu não sou muito, para quem não me conhece aí mais de perto, eu não sou muito de palavras rebuscadas, eu não sou muito de falar sobre os teóricos da psicologia de uma forma muito técnica, porque meu objetivo é entrar no seu coração. Meu objetivo é fazer com que você comece a se ver a partir dos seus próprios olhos e não dos olhos de outras pessoas. Você precisa se ver a partir dos seus próprios olhos. E o que é que eu quero que você veja? Que a ansiedade é como se fosse um alarme. Um alarme de um carro tem tão certo assim, a sincronicidade. Tem um alarme tocando aqui na garagem do meu condomínio agora, nesse exato momento. O que é que o alarme sinaliza? Que alguém está tentando roubar o seu carro, ou que tem alguma coisa errada que precisa que o dono do carro venha ver o que é que está acontecendo. A ansiedade também é isso. Ela só é um sinalizador de que alguma coisa precisa de ajuste, que alguma coisa está fora do ajuste. E às vezes a ansiedade, ela fala baixinho.
Às vezes é só uma dorzinha no estômago, às vezes é uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha muscular, às vezes é uma palpitação, é uma crisezinha de ansiedade. Mas aí, minha gente, a gente não ouve porque a gente é teimoso. A gente não olha para as nossas emoções, para as nossas almas e para o nosso sistema psicológico com o amor que a gente deveria olhar. A gente vai para médico, mesmo quando tá tudo bem, só para fazer um check-up. Muitos de nós vamos na igreja, cuidamos da nossa vida espiritual, mas da nossa alma ninguém cuida. E eu preciso que você se responsabilize hoje de cuidar da sua alma, de cuidar das suas emoções. E aí sabe o que é que acontece? Às vezes, a maioria das vezes, o que é que a ansiedade faz? Ela precisa falar mais alto. Então não é só uma dorzinha. Aí acaba que a dor é uma enxaqueca filha da mãe, e aí começa a comprometer todo o seu sistema, porque você não olha para isso. É a mesma coisa quando a gente chama alguém, fulano, e a pessoa não tá ouvindo, aí a gente tem que falar mais alto, fulano. E vai ter uma hora que vai ter que gritar muito alto. Não permita, não precisa. A ansiedade não precisa olhar, gritar para que você ouça. Olha, Sheilinha, minha linda, ouça o que a ansiedade está querendo lhe dizer. Eu tive, no início do ano, acho que foi em dezembro, eu até compartilhei que eu tava com uma crise de ansiedade. Eu passei 3 dias, sabe quando tem 1 tonelada aqui no seu peito? Eu não sei se vocês já passaram por essa situação. Eu não tava conseguindo respirar direito. Eu tava como se alguma coisa ruim tivesse pra acontecer. O ansioso é assim, tem alguma coisa ruim pra acontecer. E aí, enxaqueca e o aperto no peito e a falta de ar. Passou um dia e eu tentando me distrair. Passou 2 e eu tentando me distrair. No 3º dia eu não aguentei mais. E aí sabe o que eu fui fazer? Eu fui pro meu quarto, falei assim pra Alex, né? Alex, não entra aqui não, que eu vou fazer um processo de introspecção. Que foi aí que eu fiz a meditação. Que eu vou falar sobre isso rapidinho. E talvez eu possa fazer uma outra live só com dicas. Vocês me avisam, vão me avisando aí. E aí eu fui meditar, eu parei tudo que eu tava fazendo, eu já não aguentava mais, tava dormindo, tava sonhando, não tava dormindo direito. E aí meditei, comecei a fazer a respiração consciente, falei assim, sabe, pedindo pro meu corpo me dizer o que tava acontecendo. Fiz uma introspecção, sabe, voltei no tempo, tentei identificar o que tava acontecendo. Perceba que eu não lutei contra isso, porque isso eu preciso falar, gente, rapidamente, um outro parêntese. A ansiedade, ela aumenta de proporção quando a gente quer tentar controlá-la. Então, por exemplo, eu tô aqui na rua, comecei a ter uma crise de ansiedade. O peito começou a apertar, a ansiedade começou a fazer um batuque dentro de você, seu coração começou a batucar, você começou a pensar que você estava infartando. Aí você pensa, meu Deus, eu vou morrer, meu Deus, eu tô infartando, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa comigo. E aí o que é que acontece? A ansiedade piora, né, gente? Porque o pensamento ruim vai fazer com que a ansiedade piore. E quando você piora, você tem a certeza que você tá morrendo. E aí alimenta o ciclo disfuncional de pensamento disfuncional que vai morrer, sensação corpórea, sentimento de insegurança e julgamento. E aí vai um ciclo terrível até que passa. E quando passa, você... Meu Deus, graças a Deus isso passou. De que forma eu posso evitar que isso aconteça de novo? De que forma eu posso evitar que isso aconteça de novo? E você fica hipervigilante, sobressaltado, e você não relaxa nunca. Mas se isso fosse o antídoto para a ansiedade não vir, ninguém tinha ansiedade mais. Então a intenção é que... E aí entra o que aconteceu. Eu comecei a sentir o que eu estava sentindo. Percebe? O que é que você está sentindo agora, Isaura? É seu coração bater? Sinta o seu coração bater. Eu falando comigo mesma. Sinta o seu coração bater. O coração tá. Isaura, o que é que você está sentindo agora? É o desconforto intestinal? Sinta. É medo que você está sentindo? Se permita sentir.
E é isso que eu quero falar pra você. Sentimentos são para serem sentidos. Consegui identificar e daqui a pouco eu vou te falar o que foi. Sentimentos são feitos para serem sentidos. Quanto mais você foge deles, mais você alimenta o monstro. Sabe? E a intenção não é que você alimente. Que você tem que sentir e a ansiedade vai perder a razão de ser. Vocês entendem? Então eu comecei a sentir, comecei a me permitir. Isso não é fácil, certo? Dói mesmo. Mas é uma dor que é necessária. Se ela tá aí, ela precisa estar aí de alguma forma. Sabe o que foi que eu identifiquei? Eu tive um 2018 muito difícil. Difícil não, desafiador. Foi um ano extremamente desafiador pra mim. Mas também, em contrapartida, foi o ano mais extraordinário. Porque também, gente, a dor e o medo, quando ele é bem sentido, ele tem essa potência de fazer com que a gente supere os nossos desafios. A dor, ela é transformadora, mas a gente insiste em fugir dela. E ela precisa estar aqui, só que ela vem de uma forma estéril. Ai, meu Deus, quanto tempo eu tenho? Ela vem de uma forma estéril, ela não gera transformação. Ou seja, você vai sentir a dor, mas se for para sentir a dor, que seja algo para gerar uma transformação, uma evolução que te encaminhe para o objetivo que você tem para sua vida, sabe? E foi isso que eu fiz. As dores pelo corpo são reais de fato ou é a mente que cria? São reais. Se você tiver, por exemplo, fizer um eletroencefalograma, colocar eletrodos na sua cabeça, a parte do seu cérebro responsável pelos batimentos cardíacos numa crise de ansiedade vai estar ativada. Ou seja, não é a sua mente que cria, você está sentindo realmente. Só que a causa não é física, a causa é emocional. Entende? Como é que identifica os sentimentos? É fazendo exatamente essa internalização. Clarinha, Maria linda, beijo também. Fazendo essa internalização. E eu comecei a sentir... 2018 foi desafiador pra mim. Eu comecei a perceber que eu estava com medo. Eu não sei se foi em dezembro ou em janeiro, mas eu tava com medo do ano que viria, de ser tão desafiador. Porque assim, eu cresci... 2018 foi o ano que eu mais cresci profissionalmente. Foi o ano que eu deslanchei, mas exigiu muito de mim. E isso tá errado, gente? Não. Às vezes a vida quer apertar a gente mesmo pra gente começar a... Como é que eu falo isso? Pra gente reconhecer a força que a gente tinha. Às vezes a gente não acha que é forte, até a única opção é que a gente seja forte. E aí o que é que acontece? A gente é forte. A gente só consegue identificar a potencialidade, a virtude, as características, os pontos fortes quando a vida às vezes nos pressiona mesmo. Só que o que é que a gente faz? A gente quer fugir desses momentos e parem de fugir. Comecem a identificar as riquezas que os momentos da sua vida podem lhe oferecer. São momentos, às vezes, desesperadores. Eu lhe digo isso porque eu vivenciei momentos desesperadores. Mas eles podem ser transformadores. Eles não precisam ser só desesperadores e ponto. Que eles sejam desesperadores, porém transformadores. Então parem de fugir. Quando eu identifiquei que eu estava com medo do outro ano, eu falei, tá bom, ansiedade, linda, obrigada por ter me mostrado isso. Eu de fato estava realmente muito ansiosa e com muito medo do ano que viria. Mas agora eu já identifiquei no meu processo de internalização, eu entrei em contato com a Isaura de 2018, velho. Pô, a Isaura de 2018 foi sensacional. A Isaura de 2018 tava de parabéns. Mas por que o ser humano é assim, ó? O que é que o ser humano faz? A gente foca no que tá errado. A gente foca no que falta. A gente foca no que falta. A gente foca no que foi ruim. E não... Eu fui muito legalzinha, eu me superei em muitos aspectos que eu achava que eu não ia conseguir. Eu fui bem e eu fui muito bem.
Mas não é porque Isaura é legalzinha, bonitinha e positivinha, não. Porque Isaura também veio de um histórico de muita insegurança. Isaura é fruto de uma superação. Isaura se compara com ela mesma. Isaura não fica se comparando com quem ela acha que é superior a ela, porque isso gera um negócio chamado frustração. Isaura se preocupa em ser a melhor versão que ela possui, a melhor versão dela. Vocês conseguem compreender? Então, gente, o que é que eu preciso que vocês façam? Que vocês entendam o porquê que a ansiedade está aí na sua vida hoje. O que é que ela quer te mostrar, qual é a mensagem que ela quer passar. E fazer e ouvir o que você precisa ouvir e dar conta das estratégias que você precisa para poder modificar a sua vida. Porque, de fato, a gente vai precisar desenvolver algumas habilidades, sim. A gente vai precisar passar por alguns desafios, sim. A gente vai precisar desenvolver algumas questões, sim. E isso não está sob o nosso controle. Isso não está sob o nosso controle. Aquilo que a gente pode controlar, a gente faz. E aquilo que está no nosso controle, não está no nosso controle, a gente entrega para quem está. Posso falar sobre o cortisol na crise de ansiedade? Sim, mas talvez na próxima live. Deixa eu falar um pouquinho sobre meditação, que é uma das técnicas, uma das dicas que eu quero dar. Gente, eu fiz um material com 10 páginas, vocês não têm noção. Muito legal. A meditação é a seguinte: você vai precisar se concentrar em alguma coisa. Porque o que é que acontece? Quando a gente está muito ansioso, a gente se concentra nos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, geralmente, eles são disfuncionais. Eles são catastróficos. É como se uma tragédia estivesse próximo de acontecer a qualquer momento. Então, a meditação é você se concentrar em alguma coisa. Na respiração consciente é um tipo de meditação, porque você vai se concentrar na respiração. Ouvir uma música é uma meditação, quando você se concentra no que você está ouvindo. Comer é uma meditação, quando você se concentra quando você estiver comendo. É quando você tira o foco do pensamento, tira o foco e foca em outra coisa que não seja o pensamento. E uma ótima coisa que eu preciso dizer para você, porque a gente já está finalizando, é o seguinte: você não é o seu pensamento. Você não é o seu sentimento. Por exemplo, se o seu pensamento diz assim: você é um fracasso. E você só vai ser um fracasso se você acreditar no que você está pensando. Pense aqui comigo. Olha aqui pra mim. O que é que acontece? Você é um receptáculo. Você é um espaço onde os seus pensamentos, sentimentos e emoções ocorrem. Você não é o que você pensa. Por exemplo, quantas vezes a gente pensa no que a gente está pensando? Tipo isso: poxa, eu pensei agora que eu sou um fracasso. É como se fosse um eu de fora. Eu não sei se vocês estão conseguindo. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. É como se você fosse um eu observador. De fora você está observando o que é que sua mente está falando. Pô, minha mente está dizendo que eu sou um fracasso. Minha mente está dizendo que eu não vou dar certo. Minha mente está dizendo que eu vou ficar pobre. Mas isso não é você. Você não é o seu pensamento. Você não é o seu sentimento. Você é você. Como é seu nome? Então, eu sou Isaura. O meu pensamento é uma outra coisa. Sabe? Por exemplo, eu antes tinha muita insegurança e tinha muita dificuldade de falar em público. E essa era uma das minhas maiores fragilidades. Mas sabe o que eu entendi? Que até as minhas fragilidades, as minhas limitações, as minhas fraquezas, elas têm uma razão de ser. Eu só estou aqui hoje falando com vocês. Eu só faço as minhas palestras. Hoje eu sou uma palestrante de verdade, eu faço muitas palestras. E eu só sou uma palestrante porque eu entendi que, na verdade, eu só sou uma palestrante porque eu decidi superar a minha ansiedade, ou a minha insegurança. Então, qual é a sua principalidade? Qual é aquela característica que você odeia em você mesma? Que te oprime, que te inferioriza? Pois é, isso aí tá muito próximo do seu propósito de vida. Porque quando você superar isso, é ansiedade, então, quando você superar a ansiedade, você vai se dar conta que não há limites pra você. E, gente, percebam uma coisa: a ansiedade, a coragem não é ausência de medo.
Os corajosos são aquelas pessoas, existe um estudo que mostra que os corajosos são os mais medrosos, mas os corajosos são aqueles que decidem enfrentar o seu medo e não fugir. Eu lhe digo com toda a convicção que pode existir hoje na face da terra, que você tem condições absolutas de superar tudo que existe de limitação dentro de você. Existe uma fonte inesgotável dentro de você. Você foi criado com tudo que você precisa. Nós somos seres inteiros, pelo amor de Deus. Nós não somos metade. Nós precisamos entender que tudo que a gente precisa tá aqui dentro. Às vezes a gente não foi bem legitimada, a gente não foi amada, ninguém disse isso pra gente. E às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de ver, é verdade. E às vezes, inclusive, a gente vai precisar de uma ajuda para ver, talvez, de um psicólogo, de um psicoterapeuta. Isso é absolutamente natural. Mas o fato é, o que você precisa tá dentro de você, mas só para quem tem olhos para ver. E, por favor, veja o que é que precisa ser mudado, o que precisa ser desenvolvido, o que precisa ser transformado. Identifique o que é que a ansiedade está falando, qual é a mensagem que ela está emitindo. Ouça. Faça aí o processo de internalização. Respeite a sua limitação. Você não é perfeito. Você não precisa ser. E mais uma coisa, você não precisa provar nada pra ninguém. No momento em que você identifica o que precisa acontecer, no momento que você identifica o que tá faltando, vamos mudar, vamos colocar, vamos tentar buscar, vamos tentar identificar. Porque na verdade, só você precisa ver o seu potencial. Porque se você tiver convicção de quem você é, convicção do seu potencial, convicção de que tudo que existe dentro de você te faz a pessoa mais extraordinária que existe, não haverá limites, porque a opinião do outro vai te agregar no sentido de, se alguém te criticou e você filtrou, identificou, bom, o que ela tá falando tem sentido, eu absorvo e mudo. Se ela tá falando e não tem sentido, eu simplesmente ignoro, porque eu sei quem eu sou. Eu tenho eu me reconheço, eu tenho uma percepção das minhas qualidades, das minhas vulnerabilidades, da minha luz e da minha sombra. Você não vai ser luz o tempo inteiro, você tem vulnerabilidades, você precisa aceitar isso. O pré-requisito para a mudança é a aceitação. Eu já falei essa frase aqui e vou falar de novo. Tem um teórico da psicologia que fala assim, ó. O curioso paradoxo da vida é que só quando eu me aceito como sou, que então eu posso mudar. Então, a aceitação não é resignação. Me aceite como eu sou assim, eu nunca vou mudar. Não é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não é isso. Você identifica quem você é e muda. É a mesma coisa. Eu era muito insegura, como eu falei pra vocês, e hoje eu só tô aqui falando com você porque eu decidi superar minha insegurança. Eu poderia me vitimizar, eu poderia dizer, poxa, tá vendo, nada dá certo pra mim, eu sou clínica de consultório, eu consigo. Pois é, não. Eu decidi. Bom, sabe o que foi que aconteceu? Eu olhei pra mim e disse, pô, velho, eu tenho tanta coisa pra falar, as pessoas precisam me ouvir, a psicologia tem tantos segredos que podem melhorar a vida das pessoas, eu preciso falar. Aí fiz uma palestra pra... Meu marido, Alex, tá mandando eu respirar. Pera ainda. Respirei. É porque eu fiquei empolgada com vocês, gente. Empolgada com o que eu tô falando aqui. Aí, ó, Sheila sabe a minha transformação. E aí eu falei assim, eu vou fazer uma palestra pros meus tios. Foi 7 dias de diarreia, 7 dias sem comer, sem dormir direito. Mas eu promovi uma palestra pros meus tios para falar sobre criação de filhos, como criar filhos saudáveis, autônomos e equilibrados emocionalmente. Quando eu fiz a palestra, eu senti que aquele era o meu lugar, gente. Meu Deus, eu senti que eu estava fazendo exatamente a coisa que eu nasci pra fazer. Porém, veio milhares de pensamentos. Isaura, você é uma burra. Como é que você não fez? Como é que você não fez aquilo e aquilo? Eu vi tudo que faltava.
Achei que eu falei horrível, pensei que todo mundo tinha achado horrível, que ninguém tinha entendido nada, vários pensamentos. Mas eu fiz o meu processo de autoconhecimento, eu sou terapeutizada, eu tenho a minha psicóloga, gente, eu tenho a minha psicóloga, porque eu acho que todo mundo precisa fazer terapia, sabe? Todo mundo precisa, é muito bom, é fantástico, mas aqui eu tô falando pra você se observar, tá? O que é que acontece? Eu fiz o meu processo terapêutico e identifiquei exatamente que eu precisava enfrentar. E sabe o que eu fiz? Sabe o que eu vou fazer? Isso na época da faculdade. Eu tinha o maior medo de fazer pergunta em público. Aí eu tremia, assim, eu ficava, meu Deus, eu quero fazer uma pergunta pro professor, mas eu achava que todo mundo ia achar que eu era burra, todo mundo ia achar que minha pergunta era a pior de todas. E aí eu decidi, hoje em dia, eu posso ir pra qualquer congresso de psicologia, com os maiores mangangões da psicologia. Eu sempre vou fazer uma pergunta, mesmo sem eu não tirar dúvida. Sabe por quê? Porque o medo precisa ser enfrentado e não fugido. É claro que salvaguardando a sua integridade física, emocional, psicológica, moral, sabe? Espiritual, tudo isso. Mas eu me cagava, me perdoe a expressão, mas eu ia no banheiro, eu respirava fundo, eu tinha que enxugar o meu suor, mas eu ia lá e perguntava. Todas as vezes eu era assim. E aí, gente, entra um ponto aí que eu quero que vocês percebam, que é o seguinte: vocês vão enfrentando o seu medo gradativamente. Não é tipo, eu tenho medo de falar em público, então eu vou fazer uma palestra agora do nada. Não é isso. É ir enfrentando o medo gradativamente. Entende? E aí agora eu vou fazer uma... eu ainda tenho 6 minutos. Eu não tenho 6 minutos? 27. 3 minutos. Eu tenho 3 minutos. E eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Que é aqui, ó. O que você faria se você não tivesse medo? O que você faria? Que atitude você tomaria se a ansiedade e a fuga e a esquiva não tivessem te segurando? O que é que você faria? Eu preciso que vocês parem, meditem aí nessa pergunta. Comecem a pensar o que é que vocês fariam. Porque assim, gente, as grandes felicidades e encontros e situações mais maravilhosas, com mais sentido e mais significativas da nossa vida, estão no centro do nosso medo. Porque, pense comigo, a gente não vai ter medo se a gente não tiver alguma coisa a perder, a gente não ia ter medo. Então, quanto mais eu quero uma coisa, quanto mais eu amo essas coisas, vou botar a Dani na pergunta, quanto mais aquilo faz sentido pra mim, mais eu tenho medo de perder, de fracassar, de não conseguir. E você percebe que o seu medo te segura de fazer as coisas mais importantes da sua vida. E você não merece isso. Você não merece isso. Você merece uma vida de significado, você merece uma vida de abundância, você merece uma vida de transbordamento, você merece uma vida de plenitude. É isso mesmo. Então, por favor, pensem sobre isso. Eu acho que vale a pena uma nova live, não vale só pra gente falar sobre dicas, porque ou eu falo sobre, ou eu aprofundo sobre a ansiedade, ou eu falo sobre as dicas. Então, se vocês colarem comigo, Rafa, beijo minha gata, cadê Evinha? Eva, o que é que acontece? Eu acho que vale uma outra live, uma outra live sobre dicas, mas é essa a pergunta que eu tô querendo lhe fazer. O que é que está te impedindo de viver a vida que você merece viver? Se você tivesse medo, o que você faria? Se você não tivesse medo, o que você faria? E que atitude você tomaria se a ansiedade não estivesse te segurando? Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu tô muito empolgada, eu tô muito feliz. Oi? Eu tô muito feliz porque vocês estão aqui comigo. Vamos, por favor, juntos fazer, sei lá, uma corrente pra gente poder ter uma vida de significado. Então, próxima semana, terça-feira, 19h30, a gente vai fazer a continuação da live de
ansiedade. Mais um quê? Mais uma pessoa. Traz mais um. Vocês não concordam que um bocado de gente precisa ouvir essas coisas, gente, pra ter uma vida de significado, de clareza e de amor? Beijo, amo vocês.